Nessa última aula da parte de programação não linear inteira mista não convexa, o assunto a ser discutido brevemente é como que a gente pode proceder ao controle do erro na aproximação de uma função por uma função linear por partes, né? Uma alternativa que pode ser feita, obviamente, é a gente fazer uma determinada discretização da malha, né? Tem a função aqui que vai ser aproximada. Eu construo uma malha, inicialmente uma malha grosseira, por exemplo, né? E faço uma aproximação, né? Por exemplo, essa aproximação aqui é uma aproximação inicial, né? Então essa aqui é a função f que está sendo aproximada, é a vermelha, e a linear por partes está ali indicada. Bom, com esse modelo, né, faço isso para todas as variáveis. Com esse modelo eu rodo um problema de programação linear inteira mista e obtenho uma solução ótima x estrela, por exemplo, né? Com esse vetor x estrela, eu posso verificar a posteriori qual que é o erro, né, de aproximação dessa função, né, por uma função φ avaliada nesse x estrela, né, no intervalo onde essa função x estrela está. Então eu estou assumindo aqui, né, que no caso de uma função separável ou no caso de uma função não separável, que a minha função por partes está sendo escrita dessa forma, por uma função afim, né, que eu estou representando aqui φi, onde essa solução φ possivelmente abrigou essa solução ótima da minha representação. Posso verificar então, né, para esse ponto aqui, qual que é a diferença disso aqui, qual que é o tamanho disso aqui, se isso for menor ou igual a um epsilon de controle, né, para todas as funções que tenham sido aproximadas, né, que eu estou a função objetivo, as restrições, etc. Esse ponto, então, ele é uma solução ótima do problema aproximado, que a representação do problema aproximado é suficientemente boa do problema original. O problema é que muitas vezes eu vou precisar refinar essa solução. Isso não vai acontecer de partida e eu vou precisar resolver vários desses problemas de programação linear inteira, né, que vão envolver muitas variáveis de discretização até que eu atinja uma solução que atenda a um critério desse tipo aqui, né? Então, uma outra solução é tentar uma estimativa de erro a priori, né? Então, isso que eu descrevi até agora é uma estimativa de erro a posteriori, depois que a solução do problema de programação linear inteira se apresenta, né? E a gente pode tentar abordar esse problema por uma estimativa de erro a priori, né? Então, para poder fazer isso, a gente pode, então, estimar um erro, né? A gente pode criar uma malha para cada um desses simplícios. Então, em que consiste essa abordagem de estimativa de erro a priori, né? Então, a abordagem anterior que eu discuti, que pode ser usada, mas ela não é recomendável, é a abordagem de caracterização do erro a posteriori. Foi aqui eu descrevi até agora. Outra é a priori. Então, o que eu posso fazer nessa caracterização a priori? Por algum critério que eu vou discutir, eu pego cada um dos simplícios, SI, e faço uma avaliação, crio uma malha para cada um desses simplícios, crio uma malha global e, correspondentemente, a malha para esse simplício, né? E verifico se essa função para esse simplício, nesse simplício, ela atende um critério máximo de erro, né? Então eu verifico quanto que para esse simplício eu erro por cima e por baixo. Então vamos supor que, de novo, né, a minha função que está sendo aproximada é a curva vermelha aqui, ó, e que eu tenha, né, nesse simplício, usado esse ponto e esse ponto aqui apenas, né? Então a minha função linear por partes, que está aproximando a curva vermelha, é essa daqui, ó.
Eu tenho aqui, ó, nessa cota aqui, para esse simplício particular, eu tenho essa cota aqui, ó, essa diferença aqui, ó, daqui até aqui, que é o maior erro que eu adotei por subestimar a função que está sendo aproximada. Então, essa quantidade aqui, esse underestimate error, né, associado ao simplici, é o epsilon u de I. Né? É o máximo que naquele simplice, né, nosso simplice aqui, eu estou caso unidimensional de L a U, é o máximo que eu errei em subavaliar essa função. Então, a função está toda acima, né? Considera os pontos em que essa função está acima e subtrai o valor da função φ em cada um desses pontos. Então, isso me dá o máximo erro aqui por subestimar. E da mesma forma, eu tenho, né, um outro valor aqui a considerar, que é o máximo erro por superestimar a função, o erro de sobreestimativa, né, que é o máximo valor entre o φi de x, e o f naquele simplice si. Então, esse me dá outro erro aqui, que é o erro de over, né, de superestimar a função. Então, o máximo dessas duas coisas, com determinado simplice, é o erro máximo de linearização que eu adotei. Então, com uma determinada malha, eu posso calcular essas quantidades, né, e verificar se aquele simplice precisa de um refinamento adicional. Se ele passar no teste, eu paro com o refinamento dele. Se não, eu refino e recalculo a malha, até o momento que para cada simplice, né, eu tenha atendido, né, o máximo dessa quantidade aqui seja menor ou igual a 1 epsilon. Agora, na verdade, o que a gente pode dizer aqui? Para um determinado simplice SI, esse máximo erro de sobreestimativa, né, para f em relação a φ e de x, ele é exatamente igual ao erro de subestimativa para menos f, né, que é relativo à função menos f em SI em relação a menos φ de x. Né? Então, se eu estimar se eu estimar, por exemplo, o erro de sobreestimativa para f s de I, eu consigo estimar também o erro de subestimativa para esse mesmo intervalo. Né? Então, a técnica é a mesma. Então, eu vou discutir aqui como apresentar uma dessas grandezas, né? Um desses valores. Eu vou considerar então aqui o caso de avaliar o E0 de I, né? Aqui está faltando um índicezinho epsilon 0 de I para um SI particular. Lembrando que eu vou fazer isso para cada um dos meus subintervalos. Então, o primeiro caso é que quando essa função f de x é convexa, né? Então, vou representar aqui de novo, né? Sempre mais fácil pensar com a figura da função convexa aqui em mãos. Né? Se a minha função que está sendo aproximada ela é uma função convexa, por exemplo, nesse intervalo aqui, esse problema de determinar a máxima sobre estimativa, olha a definição dele aqui, é φ, que é uma função poliedral, uma função afim, né? Menos uma função f de x, que no nosso caso é convexa. Então, a diferença entre uma função convexa, né? A diferença entre uma função poliedral afim, né? Afim, uma função afim, menos uma função convexa, isso aqui é uma função côncava. Né? Essa função afim é função convexa e côncava. Então, isso aqui é uma função côncava mais uma função côncava, porque menos convexa é côncava. Né? Então, esse é um problema, maximizar uma côncava é um problema convexo, um problema fácil de ser resolvido, né? Em teoria da computação. Né? Então, esse problema é um problema fácil de ser resolvido quando essa função se é aproximada da convexa. Né? Agora, quando essa função é côncava, vamos pensar aqui o caso côncavo. Né? E eu estimei por aqui, eu nunca estou errando por cima, eu sempre estou errando por baixo. Então, esse meu E0 de I
ε0 de i, ele é zero, né? Porque a minha função, a minha aproximação linear é sempre uma estimativa. Então, no caso do sobre erro, eu tenho uma grandeza que pode ser avaliada porque é um problema convexo e o outro é zero. E no caso em que a geometria eu estou avaliando o EU, né, o erro de underestimate, eu vou ter o mesmo caso. Um vai ser convexo e o outro vai ser zero, porque eu nunca vou errar por cima. Eu nunca vou errar por baixo, eu sempre vou errar por cima, né, nesse caso aqui, né? Se a função for isso aqui, eu sempre vou errar por cima, nunca vou errar por baixo. Então o EU vai ser sempre zero no caso da convexa, né? Ou seja, se eu souber que essa função que está sendo aproximada, f de x, é côncava ou é convexa sobre esse simplice, então eu resolvi boa parte do meu problema de aproximar o erro. Eu resolvo um problema de otimização convexa, né, para esse simplice, e consigo estimar limites de erro para essa função linear por partes em cada um dos intervalos. Resolvo o problema de otimização convexa, verifico se eu satisfaço a cota de erro, refino a malha se não e continuo fazendo isso para cada simplice até que eu obtenha uma discretização que atenda ao meu critério de erro. Então, efetivamente, o problema agora ele foi reduzido a obter esses limitantes de erro por caso em que a função f de x é indefinida nesse simplice, ou seja, ela não é nem uma função côncava nem uma função convexa. Se eu pegar esse ano dessa função nesse domínio, essa função nem é positiva definida nem negativa definida, ela é indefinida nesse intervalo, né, nesse domínio. Então, para esse caso, quando a função é a função indefinida, mais uma vez eu tenho que recorrer a alguma estratégia de determinar uma função convexa que gere uma subestimativa dessa função nesse subintervalo, né? Então, se a minha função é, sei lá, isso aqui, ó, nesse intervalo, eu tenho que dar um intervalo, por exemplo, né, daqui a aqui, eu tenho que dar um jeito de pegar para essa função que eu estou estimando, né, uma outra subestimativa e substituir essa função f de x no problema de otimização. Então, substituir a função f de x por uma mi de x. Então, e essa mi de x aqui, ó, ela está subestimando a minha função vermelha, né? De forma que esse erro agora meu no intervalo i, ele que seria calculado como a solução exata disso daqui, né? Ó, a diferença entre a função, tanto que eu estou errando por aproximar por φ, a função f de x, errar por cima, né? A função f de x, essa função φ é a função que eu estou utilizando na minha discretização, que eu estou querendo verificar se é boa. Agora, ao invés de resolver esse problema para essa função objetivo, essa parcela da função objetivo aqui, que é indefinida, eu substituo por uma função mi de x, essa função verde, que essa é a função convexa, de forma que menos convexa, esse termo aqui é uma função côncava. Então, esse problema aqui, ó, claramente, se f de x, né, é subestimada pela função mi de x, essa diferença aqui é maior, ponto a ponto, né? Então, o máximo é maior ou igual ao máximo obtido com f no lugar de mi. Então, essa grandeza aqui, o que é? É o máximo erro de estimar mi por φ no intervalo ou no simplice SI. Então, eu uso essa grandeza aqui como uma estimativa para o problema de determinar um erro máximo e eventualmente refinar a malha. Então, determinar essa grandeza aqui é um problema convexo. Um problema de maximização de uma côncava, que é convexo. Então, inevitavelmente, para poder estimar esse erro, eu volto ao problema de ter que ter uma subestimativa convexa para a função que está sendo aproximada. Quer dizer, eu estou aproximando para uma função linear por partes, deve ter um motivo para eu fazer isso, talvez obter uma outra subestimativa convexa seja mais difícil, né? Ou mais pobre, né? Então, a grande dificuldade disso aqui
é que obter essa subestimativa não deve ser fácil, porque caso contrário talvez eu não estivesse fazendo a aproximação linear por partes, ou se eu realmente estou aproximando a função por uma linear por partes por qualquer outro motivo, esse μi de x aqui, ó, como ele é uma subestimativa, ele vai gerar uma malha mais rica, mais discretizada do que seria necessário se eu tivesse conseguido resolver esse problema de otimização não convexo usando a função que está sendo aproximada originalmente e não uma subestimativa μi de x para essa função. Então essa que é a dificuldade, mas a avaliação a priori do erro passa necessariamente por ser capaz de estimar a priori quanto que eu estou errando em cada um desses intervalos e refinar sucessivamente esses intervalos antes de resolver o primeiro problema de programação inteira com a malha estabelecida. Essa que é a ideia.